Paz, irmãos. Meditando sobre Mateus no capítulo 17, também Lucas 9, a passagem se repete, né? Os dois evangelhos sinóticos. Jesus ele vai com os discípulos nessa passagem ao Monte da Transfiguração, é a passagem bem conhecida, e ele se transfigura diante dos discípulos, né? Suas vestes ficam resplandecentes e seu rosto fica brilhando como o sol. Então Jesus começa a brilhar, tem um rosto como de sol, e suas vestes começam a resplandecer. E os discípulos, né, vendo isso, e aparecem para Jesus ali, Moisés e Elias, e eles começam a conversar. E Jesus começa a conversar com Moisés e Elias. E os discípulos vendo isso, Pedro, Tiago e João, eles perguntam para Jesus, né, mestre, você quer que nós façamos três tendas, né? Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias? O que representa Moisés e Elias? Moisés representa a lei, também representa o ensino, a doutrina, a instrução, né? Que aponta para Cristo, né? Porque nós examinamos as Escrituras para encontrar nelas a vida eterna, porque elas testemunham de Cristo. Então, onde nós vamos encontrar a vida? Em Cristo. Então, as Escrituras elas apontam para Cristo. Cristo as Escrituras dão testemunho de Cristo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, etc. Né? Então, Moisés aponta para a lei, a lei, o ensino, né? Digamos assim, a instrução, né? Porque a lei ela é a instrução para a nossa vida. Embora a gente não possa ser justificado por ela. E ela dá testemunho de Cristo, porque ela demonstra que nós não podemos ser justificados e precisamos da graça. E os profetas, eles apontam também para Cristo, né? Os profetas, né? Elias é um dos maiores profetas, talvez é a maior figura profética que representa os profetas de Israel, né? Então Moisés e Elias estavam representando a lei e os profetas ali no monte. E eles apontam para Cristo no Antigo Testamento, né? As tipologias, né? As imagens, as figuras ali apontam para a palavra de Deus encarnada que regeria como autoridade o mundo todo, né? Então, quando Moisés e Elias aparecem, os discípulos perguntam para Jesus se queriam que ele fizesse 3 tendas. E a Bíblia diz que uma nuvem luminosa os encobriu, né? E eles ficaram com medo. E uma voz do céu diz, em Mateus diz assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, não é para você ouvir profeta, não é para você ouvir mestres da lei, não é para você ouvir Moisés, você vai ouvir o Filho. Você tem que ouvir o Filho agora, Cristo. E depois a nuvem some e a Bíblia diz que eles ninguém mais viram a não ser Jesus. Em Lucas, ao invés de estar a palavra amado, esse é o meu filho amado, a palavra no grego ali é escolhido, né? Esse é o meu filho, o meu escolhido, em quem eu tenho meu prazer, a ele ouvir, a ele ouvir. Ou seja, muitas pessoas procuram no dom de profecia, muitas vezes, a direção das suas vidas, né? Mas no dom de profecia, você pode ser enganado por um falso profeta, você pode receber, porque os homens falham, eles se enganam, né, nas suas impressões, mas Deus não. Não que a profecia seja falível, mas os homens são, né? E a profecia, se ela não indica para você, olha, vai orar, vai falar com Deus, vai buscar Cristo, né? Se ela não te aponta para Jesus, se o profeta não te aponta para Jesus, o que ele é? Um falso profeta. Se ele aponta para você confiar na sua própria justiça, né? Não na justiça de Cristo, ele é um falso profeta, né? E o mestre, né? A lei, vamos dizer assim, porque o mestre vai dizer qual é a doutrina certa, é assim. Só que
homens também são falhos, né? A doutrina deduzida logicamente da Escritura, é lógico que ela é verdadeira. Mas você às vezes entra em confusão, como resolver essa tensão, você entra em conflito na sua mente para tentar absorver ou chegar até a verdade absoluta daquela doutrina para poder ter paz. Eu vou te dizer, mesmo que você não consiga chegar na proposição exatamente como deduzido logicamente da Escritura, por uma falha da sua carne, Deus ele te deu um caminho simples. Esse é o meu filho amado, a ele ouvir. Então, sempre que você se perder, olhe para Cristo, né? Cristo ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a própria palavra encarnada, ele é a própria graça de Deus encarnada. E a lei e os profetas testemunham dele. Ouça o Filho, né? Ouça, né? Deus falou a nós muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, mas hoje nos falou pelo seu Filho, o qual fez o herdeiro no mundo. E Jesus vai te dizer que ele é a sua justiça, vai te dizer tudo que os mestres ensinam, tudo que os profetas do Antigo Testamento testemunharam, né? E qualquer um que se diga profeta legítimo testemunha, né? Que somente em Cristo existe salvação, tanto para a nossa mente, quanto para o nosso espírito, quanto para a nossa alma. Tá? Que Deus possa abençoar você. Em Cristo Jesus você é livre. Você é livre para estudar a lei e os profetas. Procurando o quê? Procurando o testemunho da lei e dos profetas da pessoa de Jesus Cristo. Porque se você quer encontrar, se você quer estudar a Escritura só para saber, ou seja, só para conhecer uma doutrina, algo que não é a pessoa de Jesus Cristo na Bíblia, você vai ficar perdido, né? Você deve saber o que Deus faz, como Deus age, que Deus elege, a graça de Deus e tudo mais. Mas você deve saber sobre a pessoa de Cristo, né? Que Ele é o Filho de Deus que morreu pelos seus pecados, que Ele é real, Ele é a palavra de Deus encarnada. E a lei e os profetas dão testemunho dele, ou seja, glorificam Ele. Então, se você vai para a Escritura só para conhecimento, mas não para ter vida, né? Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Você vai só para conhecer. Você quer que sua mente esteja estável? Descanse em Cristo. O que ele disse? O que Jesus ensina, né? Então, descanse nele. Como me tornei monergista? Lendo João 10. Jesus falando, aquilo foi muito forte para mim, o Espírito Santo tocou o meu espírito. O que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz assim, isso, em João 10 ele diz, né? Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Né? Então, como que eu me tornei monergista, como eu descansei, como eu tive plereuforia, né? Como eu tive certeza da salvação, testemunho do Espírito Santo. Em João 10. Depois de me esforçar, muito me esforçar, para poder demonstrar para Deus a minha capacidade, né? De não só de me manter salvo, né? Mas de buscá-lo, ou de ser efetivo, ou de ser alguém super crente. Eu descansei na pessoa de Jesus Cristo, naquelas palavras que eu não posso fazer nada sem Ele, que Ele é a minha vida e que Ele me escolheu e deu. E então eu encontrei descanso, mas algumas pessoas nunca encontram descanso. Por quê? Porque elas não vão à Escritura, elas vão e não vão à pessoa de Cristo, elas vão em opiniões humanas, em tradições, e elas, né, fazem aquilo que o próprio Isaías e Jesus repete. Esse povo, o seu relacionamento dele comigo se baseia em doutrinas de homens, né, que maquinalmente, que nem papagaio, né, eles receberam dos outros e eles estão repetindo essas doutrinas, mas eles não têm vida. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles não querem me honrar, eles ensinam doutrinas de homens. Eles ensinam doutrinas de homens, né? Em vão me adoram ensinando doutrinas de homens. Por quê? Porque simplesmente você agora faz parte de uma igreja ou de um grupo teológico, então você luta pela verdade. O que é a verdade para você? É porque Deus, o Espírito Santo, iluminou os seus olhos, te fez ver uma doutrina e você se agarrou nela.
não só a doutrina da graça, mas como toda a Escritura, a pessoa de Jesus Cristo, que é o teu Senhor e teu dono, ou porque você aprendeu com outros homens e agora está defendendo uma classe elitista, né, de teólogos, que os próprios teólogos, se você ler, apontam para Cristo e não para si mesmo. Porque você creu? Porque você creu? Você creu porque Deus te deu essa convicção e confiança, ou porque o seu grupo teológico crê nisso? Outra coisa, isso também serve para os pentecostais, né? Porque ouvem profeta o tempo todo, né? Vão para cima e para baixo, e os caras se tornam até gurus intelectuais, e as pessoas não têm liberdade em Cristo Jesus para poder viver a sua vida, né? Porque são escravizados por profecias e predições. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a unção que vem do santo e nós não precisamos que ninguém nos ensine. 1 João 2:20 e 27. E a palavra de Deus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele. A palavra de Deus fala que ele colocaria a sua lei em nosso coração e faria com que nós andássemos nos nossos estatutos. Você, profeta, entre aspas, ou profeta, que fica servindo de guru espiritual para as pessoas, muitas vezes, assim como que quer ensinar, tanto os dois, né, são pedra de tropeço ao invés de edificação, porque não deixam as pessoas por si mesmas buscarem a Deus, não deixam as pessoas por si mesmas buscarem a Cristo, porque não deixam as pessoas por si mesmas, através, claro, do poder do Espírito Santo nelas, as guiar a toda a verdade, mas querem dominar sobre as ovelhas. E Jesus disse que ele daria pastores segundo o coração dele, né? Porque existem pastores que destroem o rebanho em vez de cuidar, né? Então tem coisas que estão fora da vontade de Deus e que a espada do Senhor, a palavra de Deus, venha colocar no lugar. Venha colocar no lugar. Que ele venha em nome de Jesus tirar mulheres da autoridade de uma igreja que nunca foi propósito de Deus. Paulo disse que a mulher não deve ensinar, ele não permite que a mulher ensine, né? Que ele venha colocar isso em ordem nas igrejas, tanto pentecostais, que haja ordem. A palavra de Deus diz que tudo deve ser feito com ordem e com decência, né? Que haja profecias verdadeiras, não falsas profecias, pessoas dizendo coisas para agradar os ouvidos dos outros. Isso aí é uma coisa tão terrível, tão abominável diante de Deus. Por quê? Porque elas querem dominar as pessoas, querem manipular elas, porque as pessoas são facilmente manipuladas, né? Mas aquele que tem o Espírito de Deus não pode ser enganado, não pode ser, né? Deus, ele fala conosco. Todo aquele que nasceu de Deus tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é guiado a toda a verdade, e a Bíblia fala que nem o louco erraria o caminho em Isaías. Por quê? Porque o Espírito Santo guiaria toda a verdade. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus possa curar a nossa igreja também da tradição teológica sem vida nenhuma, simplesmente repetição de credos, e a pessoa não tem uma realidade de Deus, não existe novo nascimento real. São pessoas que só querem massagear o seu ego teológico e fazer parte, defender o seu clube teológico, mas não levanta uma palha nem um dedo para evangelizar, para curar pessoas que estão afligidas pela astúcia do diabo. Não levanta um dedo. Cansei disso. Que Deus possa nos livrar em nome de Jesus disso. Então, entre ouvir Elias, ou seja, um profeta, e entre ouvir um legalista, Moisés, ou um fariseu, um mestre da lei, eu ouço Jesus, que é o Filho de Deus. Eu ouço Jesus, que é o Filho de Deus. Você também pode. Você é crente, você nasceu de novo. Essa é a identidade que Deus quer te dar. Porque a Bíblia diz que Deus quer uma nação de sacerdotes. Ele não quer um povo, só uma nata especial que seja sacerdote, uma elite que é os sacerdotões e você o sacerdotinho. Não. O seu povo é uma raça eleita, nação de sacerdote. Ele comprou para Deus aqueles que procedem de toda a tribo, língua e nação. Se você é cristão, você é um sacerdote. Comece a ministrar de Deus, comece a abrir sua boca e profetizar palavras de vida,
Comece a evangelizar. Onde você está, você não precisa de um pastor, de alguém mandar você evangelizar. Você não precisa, você tem o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você não precisa, eu não preciso. Não preciso de pastor, de líder me dizendo o que fazer. Não que a gente não deva se submeter às autoridades, não é isso que eu estou dizendo. Nem que a gente não deva congregar, também não é isso. Eu estou dizendo que nós podemos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, porque nós recebemos a capacidade para isso, né? Recebemos a unção, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Que Deus possa nos abençoar. Tenha uma boa tarde.